Um evento que mudou não somente um país, mas o mundo inteiro. No vídeo de hoje vamos estar começando uma nova saga aqui no canal Jornada na História, falando de um dos momentos da história em que o mundo iria mudar por causa de um evento que aconteceu na França. Isso mesmo, hoje estaremos falando sobre uma das maiores revoluções que envolveram ideologia e ações que viriam a influenciar outros movimentos. Hoje estaremos falando sobre a Revolução Francesa, o início. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender melhor a história e embarcar para uma viagem incrível sobre fatos, mitos, deuses e tudo mais. Você encontra tudo isso aqui no canal Jornada na História. Bom, pessoal, esse tema que vamos estar iniciando, falando sobre um evento histórico tão importante, iniciando uma nova saga aqui no canal Jornada na História, eu coloquei lá no Instagram, @historia.jornada93, que você pode estar seguindo, coloquei por enquete, e vocês escolheram, e vamos estar falando sobre ele aqui no canal. Lembrando que, já que vai ser uma saga, virão vários vídeos durante algumas quartas-feiras falando sobre a Revolução Francesa. E hoje vamos estar falando a respeito do início. Qual era o contexto? O que estava acontecendo na França para que surgisse, assim, a Revolução Francesa? Bom, antes de tudo, é necessário que você saiba que a Revolução Francesa foi um evento que ocorreu no dia 17 de junho de 1789, exatamente, no século XVIII. Mas, afinal de contas, o que levou a Revolução Francesa a acontecer? Bom, é preciso saber que a França, naquela época, ela vivia sobre uma fase única. Ela era seguir um modelo agrário, ou seja, economicamente a França era agrária, e o seu governo era consistido em um absolutismo monárquico. E o monarca da época era nada mais, nada menos do que Luís XVI. E dentro disso, nós vamos ter na França a divisão em 3 estados. O primeiro estado era formado pelo clero, ou seja, o alto clero. O segundo estado era formado pela nobreza. E o terceiro estado era formado pelos burgueses e parte da população que vivia à beira de todas as situações que o primeiro e o segundo estado realizavam. É claro que, dentro disso, podemos ter a ideia de que a estrutura social da França era aquele famoso modelo feudal, a famosa pirâmide. Só que, com o tempo, nós vamos ver que a França vai começar a apresentar alguns problemas muito sérios. Enquanto na França estava ali para ocorrer a Revolução Francesa, do outro lado, a Inglaterra já estava caminhando na Revolução Industrial. Mas voltando para a França. Bom, devido a toda essa situação, nós tínhamos a classe da burguesia, que literalmente sustentava a França devido aos comércios e tudo mais, junto com a população, pagava os impostos, estava ali, às vezes tinha um poder aquisitivo muito alto, mas não tinha voz, não era lá reconhecida, porque ainda mantinha-se aquela ideologia do modelo feudal, ou seja, só tinha voz ali a nobreza, e só tinha voz ali o clero, e principalmente o rei, que era absolutista, não permitia que lhe fosse interrompido em nada. Então, começou a surgir determinados problemas na França. É claro que, quando surgem problemas, nós sabemos que coisa boa não vem. E que problemas foram esses? Bom, os problemas foram de natureza econômica. Nós tivemos ao que parece, uma crise muito pesada na França, envolvendo a questão das plantações e tudo mais. E dentro disso, normalmente, há fome no país. E nós tínhamos um outro fator que era importante. A família real e a nobreza tinham gastos gigantescos e não eram poucos. E isso mexia muito com a economia do país. Dizem até que alguns que a própria Maria Antonieta, que era a esposa de Luís XVI, disse uma vez, olha, se os pobres têm fome, deles brioche. E é claro que isso não ia ficar tão fácil. Outro problema foi que a França, mediante a tudo isso,
participou de dois eventos que também iriam abalar a sua economia. O primeiro deles fora a Guerra de 7 Anos contra a Inglaterra e também auxiliou na independência dos Estados Unidos. É claro que vocês devem saber que a guerra gera custo e a França não estava ao bord das pernas. É claro que, mediante a tudo isso e esses problemas que estavam borbulhando, a burguesia exigia que fossem feitas modificações, até mesmo seguindo, de certa forma, uma ideologia liberal, um liberalismo econômico, até porque tínhamos um problema que era uma pedra no sapato da burguesia. E que problema era esse? O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos. E isso, meu amigo, incomodava e muito. Porque pare e pensa comigo. Se eu pago imposto, se eu sou a fonte de renda, eu tenho mais duas bocas sendo alimentadas que gastam muito mais do que eu gasto, é claro que vai se ter um déficit muito grande. Então, o rei marca uma reunião, uma assembleia que fora feita até no Palácio de Versalhes, para tentar chegar a um consenso numa situação que fosse boa para a França. Acabou que o que era decidido era feito através de 3 votos, ali cada um representando um estado, primeiro, segundo e terceiro estado. É claro que, normalmente, saía sempre vencido o terceiro estado, sendo sobrepujado com o voto do primeiro e o voto do segundo. Mas aí que teve um problema. Mediante as coisas que estavam acontecendo, o terceiro estado exigia que a nobreza pagasse os impostos. O segundo estado, que no caso era a nobreza, pagassem também, tivessem contribuição, porque a situação não estava fácil na França. É claro que o terceiro não teve voz, mas aí que foi o pingo d'água. Foi a gota d'água. O terceiro estado, então, decidiu formar uma Assembleia Nacional e decidir os novos rumos da França. Aí se iniciam 3 períodos que vamos estar estudando aqui no canal Jornada na História. Porque agora, ideias começaram a borbulhar. E que ideias seriam essas? Simples. O Iluminismo, que criticava o absolutismo monárquico, as ideias mercantilistas e tudo mais, tudo que se seguia, essa ideia tudo voltada para as mãos do rei. O Iluminismo estava fazendo parte do contexto da França. Mas será que o rei aceitaria assim de mão beijada? Será que o segundo estado e o primeiro estado iriam ficar tranquilos? E a população? O que ela faria em relação às injustiças cometidas pelo primeiro e o segundo e os abusos envoltos em relação? Olha, uma coisa eu posso te dizer. Prepare-se, porque começou a Revolução Francesa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sim, foi um vídeo curto, é intencional, para que você continue nos acompanhando, ok? Semana que vem sai o episódio 2 dessa saga aqui sobre a Revolução Francesa. Hoje nós falamos sobre o início, como tudo começou e como tudo se desenrolou. Na semana que vem, vamos estar prosseguindo, falando de um novo ponto e tudo mais do que ocorreu na Revolução Francesa, ok? Mas você não pode esquecer de deixar o like no vídeo, que é muito importante aqui para o canal. E para você que não é inscrito, se inscreve aí no canal Jornada na História. Vai lá, aperta aí no inscrever, ativa o sininho da notificação, que eu garanto que você vai gostar, ok? Bom, pessoal, outra coisa, nos segue lá nas nossas redes sociais. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender melhor a história. Lá tem vídeos únicos que você pode ver de análise de livro, postagens maravilhosas e você consegue falar diretamente comigo. Exatamente. Vai lá, vem bater um papo comigo, vem tirar uma dúvida, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Você continua se cuidando e estudando, hein? Vamos embarcar em uma viagem sobre a Revolução Francesa, ok? Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!